Os solteiros falam até com gosto, tudo doido para casar. Então não, né? Vão ser separados só para Deus, é isso? Amém. Mas Deus, se der a esposa melhor ainda, né? Bênção pura. Se tem alguém aqui que tem dúvida que casamento é bom demais, depois pergunta para o Givanir ali, que ele deu um sorrisão ali quando eu falei de casar. O cara já faz quantos anos? 20 anos? 30, né? 23? Jesus amado. Eu também nós fizemos 24 anos de casado. Pergunta se eu já pensei em desistir alguma vez. Nenhuma, porque é bom demais. Amém? Glória a Deus. Tem gente esperando a segunda parte aí do que eu ia falar, mas não vou falar. Tá bom? Glória a Deus. Bom, gente... Não é nem doido, né, gente? A nossa campanha, Crises, como vencê-las. Temos mais uma semana? Não, né? Terça que vem? Tem. Então teremos mais um dia de campanha. E o tema dessa campanha é crises, como vencê-las. Amém? Mas o tema de hoje, como proceder perante as necessidades da vida. Amém? Então, se você quiser marcar aí, como proceder perante as necessidades. Bom, eu quero dar um exemplo aqui logo no começo. Né? Quantos aqui gostam de ver Olimpíadas? Sabe aquelas corridas de 400 metros, com obstáculo? Tem outro tipo de corrida também. Né? Quando nós vemos um atleta correndo, né, parece que ele pula tão fácil aqueles obstáculos. É ou não é, gente? Pula tão fácil, mesmo assim tem alguns que treinou tanto, ele consegue derrubar o obstáculo. Mas durante o treino, ele passa a vida toda, né, o ano todo, o tempo todo, o momento todo que antecede a corrida em treinamento. Né, e chega um certo momento que ele pula aquilo ali até de olho fechado. Mas na prova final ele leva um susto. Tem uns que conseguem ir até o final, outros vão muito lento, né? Outros derrubam na primeira, na segunda vez o obstáculo. E o que eu acho interessante, nenhum desiste. Amém? Nenhum desiste. Essa corrida de 400 metros é a maior prova que existe, né? Que o ser humano ele consegue sim vencer. Ele consegue cumprir, ele consegue completar a missão dele nessa terra, nessa vida, se ele persistir. Consegue entender? Sim ou não? Esses obstáculos podem representar na sua vida as tuas necessidades, né? Os dias maus, os momentos difíceis da vida. E como corredor dessa prova, Deus ele te dá graça, Deus ele te dá força para vencer todos os obstáculos da sua vida. Amém? Quantos tomam posse? Amém. Fala, eu recebo, Senhor, essa capacitação para vencer em nome de Jesus. Então, nós precisamos ser treinados em todo tempo. Amém? O versículo que marcou a minha vida e marca até hoje é aquele que fala que no mundo tereis obstáculos, né? Aflições, sim ou não? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, continua a vida, continua vencendo, continua sem desistir, sem desanimar. Tem de bom ânimo, porque as aflições da vida, né, não vai parar. Eu me converti, me tornei crente, estou poderoso, estou poderento, estou orando com o Fernando 6:30 da manhã, né? Estou orando com Rodrigo e Suelen 5:45 da manhã. Gente, se você tivesse colocado lá no grupo, eu tinha entrado. Eu entrei 6:30 na segunda, né? Só. Eu estou devendo agora entrar 10 horas da noite, junto com a turma aí da Zoe. E às 23 horas junto com a Arena, com os jovens, né? Com a equipe dos Spartans. Jesus amado, eu vou conseguir. Temos ainda mais 4
4 dias, 3 dias, para entrar aí, em nome de Jesus. Né? Nós temos que entender que a nossa vida, né, os obstáculos sempre terão, né, os problemas da vida sempre acontecerão, e problema, né, foi feito para resolver. Amém? Não dá para vencer uma corrida de 400 metros se eu não treinar, e no treinamento eu vou me machucar, né? Na vida, né, no caminhar da vida, passando os anos, os dias, os meses, né, são treinamentos para quando chegar o momento mais difícil, e talvez não, tenho certeza, é o momento da sua vitória, né? Você passa por todos esses obstáculos da sua vida para vencer, para conquistar. E quem pensa em desistir perde uma bênção do tamanho de Jesus amado. Imagina o braço de Deus aberto, né? Imagina os braços do Senhor abertos, né? Perde bênçãos aí, né, de graça. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, não perde a bênção, não perca a bênção de Deus, não deixa a bênção de Deus para o diabo, não deixa a bênção de Deus para outro, né? Pegue a sua bênção, não desista. Amém? Quantos vão desistir da bênção? Levanta a mão. Ah, rapaz, eu vi um levantando aí. Presta atenção aí, meu irmão, não desista da bênção. Deus, Ele usa esses momentos para mostrar o sobrenatural dEle. Amém? Quantos aqui já pensaram em desistir? Tem algumas batalhas que a gente pensa em desistir, né? Inclusive a gente fala até para o líder, né? Eu acho que eu nunca falei para o meu líder isso, mas que eu já pensei, né? A gente pensa, mas uma coisa é a gente pensar, a outra coisa é deixar esse pensamento dominar e acontecer, de desistir. Consegue entender? Sim ou não? O pensamento pode vir, né? Você está no momento mais difícil, mas quando você entende que Deus está no controle de tudo, o sobrenatural começa a acontecer, o milagre começa a acontecer, né? Então, nós temos aqui duas partes, a minha e a de Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala: você está fazendo a tua parte? Você tem cumprido a tua parte? Porque Deus, Ele vai cumprir a parte dele, não tenha dúvida. Deus já está fazendo a parte dele na sua vida. Amém? Quantos vão confiar no Senhor de todo o coração? Então fala para o Senhor: a minha opção é confiar no Senhor sempre. Falei até diferente para você falar isso para ele, vai. Senhor, a minha opção é confiar no Senhor sempre. Amém? Eu quero dar um exemplo aqui de um homem, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Desconfio que a pastora até pregou já durante esse tempo em Rio Preto sobre a Ruth, sobre Noemi, mas eu quero falar sobre o cabeça aqui, Elimeleque. Ruth 1, versículo 1 fala: nos dias em que os juízes julgavam, né? O que é isso, pastor? Nos dias em que os juízes julgavam Israel. Bom, quando o povo de Israel entra com Josué e Calebe na terra prometida, na terra dos milagres, né? Josué, ele chega a um tempo que ele fala assim, ó: acabou a minha missão. Gente, lê lá que você vai ver. Josué, ele fala assim: acabou, agora eu quero curtir a minha vida. Diferente de Calebe, que Calebe conseguiu a parte antes da terra prometida, né? Foi lá e lutou, e ainda ajudou os irmãos a conquistar, mas depois voltou para gozar, né, da bênção, do milagre da terra prometida dele com a família. Então Calebe foi diferente de Josué. Josué chegou um tempo que ele fala: agora acabou, Deus, agora eu quero curtir a minha vida, a minha família, né? Agora Israel está em tuas mãos. E começa o grande momento dos juízes, né? A palavra de Deus fala que o Senhor começou a ordenar juízes para comandar Israel. O primeiro juiz foi Otiniel. Otiniel foi quem? Genro de Calebe. Foi o cara que falou assim: eu vou lutar, eu vou vencer, né? Porque eu quero casar com a Axa. A Axa era a filha de Calebe, tá? Não é minha filha, mas era a filha de Calebe, é a filha de Calebe.
Então, Otiniel, ele venceu e pela fidelidade ele foi o primeiro juiz. Então, agora você entendeu, né? Os juízes começaram depois que entraram na terra prometida. Não tinha reis, amém? Eram juízes. E a palavra de Deus fala que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, outro país, outra nação, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Aí, quem tiver filho, homem, quiser colocar o nome, olha cada nome abençoado, né? Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Bom, até aqui, o que nós entendemos? Que enquanto os juízes julgavam a terra de Israel, como em todo momento, em toda situação, a terra muda, tem os momentos bons, né? Tem um momento de chuva, tem um momento de sequidão. A palavra de Deus fala que no momento que estava seco, aquela terra é muito seca, para quem já, né, assiste aí, né, procura saber sobre Israel, aquela região é uma região que tem muito deserto. E nesse momento ruim, nesse momento que faltou água, faltou mantimento ali na região, né, Elimeleque pega a família dele e sai do lugar de proteção, sai do lugar de bênçãos, sai do lugar que Deus deu para ele, e ele foge, porque fugiu, né? Fugiu da fé em Deus e vai viver com os moabitas, porque ela tinha água, ela tinha pão, né? Não estava faltando nada, e ele se hospeda ali, ele fica ali. Mas a palavra de Deus fala que não parou por aqui, né? Elimeleque, ele se sujeitou às coisas de Moabe. Os moabitas, sabe quem eram os moabitas? Quem lembra de Ló, sobrinho de Abraão, né? Quando Abraão tira Ló da terra de Sodoma e Gomorra, a mulher olha para trás, vira estátua de sal, coração no mundo. Sendo livrado por Deus, voltou e olhou para as coisas do mundo, se tornou estátua de sal, né? Morreu ali, ficou ali. Mas Ló não olhou, seguiu o que Abraão, né, direcionou, que os anjos de Deus direcionaram para eles. Ele e as filhas saíram, né? Foram salvos, amém? Mas chega um certo momento que Ló, né, parece até história de Noé, mas era Ló, ele coabita com a filha mais velha, né? Olha o incesto, olha a coisa errada. Ló perdeu a noção, Ló perdeu a direção do que era certo, a noção do que era certo e do que era errado. Coabitou com a filha mais velha. Da filha mais velha nasceu essa descendência, os Moabes, né? O Moabe, os Moabitas. E a palavra de Deus fala que os Moabitas, né, que nasceram de um incesto, né, de uma decisão errada do sobrinho de Abraão, né, os Moabitas começaram a dar trabalho. Por quê? Porque eles tinham uma maldição na vida deles, né? Eles, toda vez que o povo de Israel estava andando no caminho, eles iam lá e eles começavam a colocar medo no povo de Israel, né? Eles conseguiam infernizar, essa é a palavra, o povo de Israel. Então o povo de Israel ficava todo preocupado com aquilo. Será que os moabitas vão se juntar com os outros inimigos para destruir a gente no deserto? Então os moabitas foi aquele povo que Deus não permitiu que morresse, porque eram da descendência de Abraão, né, sobrinho de Ló, mas aquele povo ficou ali. Até nessa época de juízes, eles, né, incomodaram muito o povo de Israel, a ponto de Deus proibir eles de entrarem no santuário, entrarem na tenda para adorar ao Senhor, porque era um povo amaldiçoado, um povo que toda vez que entrava em Israel trazia idolatrias, um povo que se sujava com as coisas demoníacas, malignas. Vocês já entenderam quem eram os moabitas, amém? Então Elimeleque, ele entra, sai do lugar de santidade, do lugar de proteção, do lugar de milagre, no tempo da seca,
e ele vai conviver na terra dos moabitas, e lá ele se suja, né, com as coisas, as idolatrias, as coisas erradas ali, porque os moabitas eram um povo incrédulo, amém? Então Elimeleque, ele se corrompeu ali. Agora a Bíblia fala no versículo 3 que algum tempo depois, olha o resultado de sair da face, sair da proteção, sair da presença de Deus. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu cedo, né? Algum tempo depois que ele mudou, ele morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Versículo 4, estes casaram com mulheres moabitas, né? Aí piorou a situação, porque misturou a família, né? E Deus não queria isso, né? O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e a Bíblia fala no versículo 5, que depois de 10 anos, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido, né? Aí, nós começamos a entender as consequências que acontecem, né, quando saímos debaixo da proteção do Senhor, né? Quando decidimos, tomamos decisão, né, a nossa fé não está firmada em Deus, mas está firmada nas circunstâncias, né, nós começamos a entender a importância que tem, né, o treinamento no dia a dia de oração, o treinamento no dia a dia de busca, o treinamento no dia a dia de buscar ajuda, porque problemas todos têm. Quando eu tenho problema, eu busco a ajuda do meu bispo, né? Quando nós temos problemas, nós buscamos a ajuda do nosso bispo, nós ensinamos os nossos líderes a buscar ajuda em nós também, e se quiser ir no nosso bispo, vai, né? Olha a importância do seu dia a dia, né? Porque momento difícil vai ter, buscar ajuda sempre, não fugir da situação. Olha para o irmão do seu lado e fala, não fuja dos problemas, mas aprenda a vencê-los. Amém? Dá uma frase aí, gente, ó, de impacto. Não fuja dos seus problemas, aprenda a vencê-los. Amém? Aprenda. Amém? Os corredores ali nos 400 metros são 10 obstáculos. Eles têm que correr muito e pular muito alto para passar sobre os obstáculos. Se eles não fizerem a parte deles, a primeira corrida, tchau, já era. Não serve mais para ser corredor. É assim a vida, né? E nada diferente da nossa vida hoje, né? O ser humano sempre teve problema, o ser humano sempre terá problema, mas o que vai fazer um homem e uma mulher vencedores, né, não é fugir dos obstáculos, mas é passar, é vencer. Amém? Levanta teu braço e fala, eu vou vencer, vou lutar e vencer, plantar, é isso, viver em fé a cada dia. Você precisa aprender a viver em fé, sabe? Nós precisamos aprender em todo tempo que Deus está conosco. Deus está conosco. Compensa passar por cima de um problema, vencer um obstáculo com Deus ou sem Deus? Fala com Deus, meu irmão, com Deus, porque Deus, Ele garante a vitória. Amém? No momento que o impossível se torna real na sua vida, Deus, Ele começa a agir. No momento que você não tem força para vencer, Deus começa a agir, porque a tua fé não está firmada na circunstância, mas a nossa fé, a tua fé está firmada em Deus. Amém? Firme a tua fé em Deus a cada dia, em nome de Jesus, né? Elimeleque não encontrou paz naquele lugar, ele achou que ele ia encontrar paz, mas o mundo é enganoso, entende? Não, o mundo é enganoso, né? A terra não estava boa, estava seca. Eu vou fugir com a minha família para outro lugar, porque Deus falou que iria suprir todas as coisas. Não acreditou na provisão, no suprimento de Deus. Então ele saiu com a família do lugar de bênção para ir para um lugar de idolatria. Ele morreu lá, os 2 filhos morreram e só sobrou a viúva e as 2 noras, né?
as duas noras. Fala comigo, mas Deus renova todas as coisas. Amém? Versículo 6 aí do capítulo 1. Então Noemi voltou da terra de Moabe. É isso aí. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Né? O que aconteceu aqui? Acho que eu tinha que ler o versículo 5. Coloca o versículo 5 aí, 1:5. Morreram ambos, né? Assim a mulher ficou desamparada de seus 2 filhos, seu marido. Versículo 6, assim. Então Noemi voltou, se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O que aconteceu ali? Depois que Noemi perde o marido, perde os filhos, né? Ela desperta para a vida. Olha para o irmão do seu lado e fala: cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? O que eu fico imaginando aqui? O Espírito Santo chegando em Noemi, né? Desperta, mulher, a terra voltou a dar fruto. Desperta, Noemi. A Bíblia fala que Noemi de repente despertou, e ela ouviu notícias que Israel, né, tinha voltado a ser produtivo, a bênção estava em Israel novamente, a provisão, o milagre aconteceu, Deus se lembrou novamente de Israel. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis, até dentro da igreja, porque nós estamos dentro, mas a nossa mente está fora. Nós estamos dentro, mas a nossa fé não está no nosso Deus. Vem momento de sequidão, mas a Bíblia fala que Noemi, depois que passou pelo momento difícil, fora da proteção de Deus, em um lugar estranho, ela olha de novo para a terra e vem a grande notícia: a graça do Senhor desceu sobre Israel. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, não desista jamais. Pode ter momento difícil, não desanima. Fala para o irmão do seu lado: não desanima, meu irmão. Né? Inclusive sobre o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus te levanta. Né? A palavra de Deus fala que mesmo Noemi com seu esposo morto, seus filhos mortos ali, né? A família toda sendo subjugada em Moabe, né? Ela conseguiu levantar os olhos e ouviu uma grande notícia: Israel, a minha terra, o meu lugar, tem muito fruto, tem muita coisa boa, o tempo difícil passou. Quem sabe, se nós não estivéssemos ficado lá, meu marido não estaria vivo, os meus filhos não estariam vivos ainda, cheio da presença de Deus. Né? Ela não pensou 2 vezes. Fala para o irmão do seu lado: ela voltou rapidinho para Israel. Volta para o lugar de proteção. Mesmo que você caia, volta para o lugar do seu milagre. Mesmo que o momento difícil faça você desanimar, não é pecado, não é nada. São as consequências da vida. E aí você pensa: o que eu vou fazer? Vou para outro lugar. Não, Deus não quer que você saia do teu lugar. Deus, Ele vai suprir você. Ele tem promessa para você aonde Ele te plantou. Amém? Ele tem milagres na sua vida aonde Ele te colocou. Foi aonde você aceitou. Foi aonde você circuncidou seu coração. Declarou que o Senhor é o teu caminho, a tua verdade, a tua vida. Volta para o teu lugar. Permaneça no teu lugar, que o Deus que te deu a bênção vai te sustentar. Amém? Fala: eu recebo. Glória a Deus, porque pela graça sempre temos a oportunidade de nos arrepender e voltar aos caminhos. Eu estou lendo agora, tá, gente? Do Senhor. Podemos voltar à casa do Pai e Ele nos receberá de braços abertos e nos dará suprimento. Deus, Ele vai prover. Está difícil a sua vida? Pergunta para o irmão do teu lado. Você não responde, tá? Deixa só ele perguntar. Está difícil? Está complicado?
Eu só vai fazer outra pergunta. Você está com Deus? É isso aí, você pode responder, tá? Eu estou. Ele está contigo. E Ele vai te abençoar. Amém? Ele vai te dar a vitória. Não desista, não desanima, não fuja, não corra. O momento de deserto, muitas vezes, não é para você fugir para outro lugar. O momento do deserto é para tratar você. É alguma coisa, é o caráter, é a tua falta de fé. No momento do deserto, é o momento de você falar, chegou a minha hora de ouvir Deus e fazer a minha parte, de cavar os poços. O momento do deserto não é momento de desistir. Todo mundo que sai do momento difícil, foge do momento difícil para procurar o que é mais fácil, ele não aprende a lição, porque a parte dele ele tem que fazer. Eu preciso cavar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter fé, eu preciso estudar, eu preciso procurar o melhor de Deus, eu preciso aprender a sonhar, eu preciso tirar, como é que chama aquele trem do cavalo, que fecha aqui? O cabresto? Preciso tirar e abrir os meus olhos e olhar, né, com muita fé o que Deus pode fazer, né? Tá difícil porque eu estou olhando para baixo. Deus está levantando os meus olhos para ver que tem milagre na minha vida, né? Deus ele vai sacudir você, Deus ele vai mexer você e vai falar, eu estou contigo, vai lá e sacrifica o teu Isaac. Você vai ter coragem? Abraão foi. Deus falou, você passou no teste, está aqui o cordeiro, né? Você se entregou. Deus ele quer o nosso coração, Deus ele quer você exercitando a sua fé, Deus quer a sua coragem e Deus quer tratar a sua covardia. Uau! Deus quer tratar, Deus quer eliminar do teu coração o medo, né? Ter medo é normal, mas fugir é covardia. Ter medo, Deus me ajuda, Deus ele te dá força. Vocês acham que Davi não teve medo ali, quando pegou as 5 pedrinhas para tacar em Golias? Eu não estava lá. Quando chegar no céu, talvez eu vou fazer essa pergunta para Davi. Você ficou com medo? Eu tenho quase certeza que ele vai falar, olha, eu era menino novinho, bonito, lindão, baixinho, sisudo. Demonstrei para o povo de Israel que eu não tinha medo, mas dentro eu estava com medo sim. Mas eu já vi meu Deus fazer tanta coisa, por que eu vou desistir? Ele venceu o gigante, você vai vencer, amém? Você vai vencer os obstáculos da vida, você vai ser suprido em tudo se você perseverar na sua fé, amém? Se você permanecer no lugar de origem, permanecer no lugar que Deus plantou, permanecer firme no lugar aonde Deus trouxe a salvação, trouxe a vida e vai fazer muito milagre em você, amém? Glória a Deus. Quantos vão para Moabe? Levanta a mão. Jesus amado, tem gente que não está prestando atenção. Quantos vão permanecer na terra dos milagres, amém? Na terra das promessas, onde Deus plantou você, em nome de Jesus. Salmo 127, versículo 1, fala assim, acho que você já sabe até de cor esse versículo. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor, fala comigo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Vou ler de novo. Se o Senhor não edificar a casa, o teu coração, a tua vida, o teu presente, o teu futuro, em vão trabalham os que a edificam. Olha que versículo. Se o Senhor não estiver com você, na tua caminhada, na tua conquista, na tua oração, no momento que você está sonhando e o milagre não está acontecendo, você desiste de Deus, fala misericórdia. Se o Senhor não estiver com você, tudo que você está fazendo, você parece que você está crescendo, está sendo benção. Foi eu, o Flávio, que conquistou. Mas derrete igual gelo. A bênção vai embora. Porque não tem a bênção de Deus, não tem o sim, não tem o amém, não tem o favor de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E aí o salmista deixa uma parte do versículo que é lindo, que é maravilhoso. Aos seus amados, põe a mão no seu coração e fala: eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado do Senhor. Aos seus amados, né? Se eu tivesse com Elimeleque aqui, eu ia falar: você está ouvindo, meu irmão? Presta atenção, não toma essa decisão. Noemi, seja mulher sábia, não toma essa decisão. Elimeleque, cuidado com seus pensamentos, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus, ele vai abençoar você. Aliás, você já é um abençoado, você já é um bendito do Senhor. Deus, ele vai dar enquanto você dorme. Não deixe aqueles pensamentos pousar na tua mente, no teu coração. Eu não sei, eu não posso, eu não vou conseguir, está difícil a minha vida, né? A palavra de Deus fala que os moabitas eram amaldiçoados. O mundo aí só traz maldição, porque não tem a bênção, entende? Elimeleque não entendeu, e ele sabia que aquele povo era amaldiçoado, mas ele foi e se sujou, mas a graça de Deus veio sobre a vida, pelo menos da mulher, Noemi e as noras, e elas entenderam: vamos voltar. A história de Ruth, a pastora já pregou, né, sobre Ruth, não lembro, mas Noemi foi abençoado depois, na terra, e a Ruth, pois é, foi uma guerreira, abençoada por Deus. A palavra de Deus fala que, né, a volta dela, né, a outra não quis voltar, mas Ruth voltou, junto com a sogra, e foram abençoadas em Israel. Amém? Deus plantou você no melhor lugar. Igreja, fé, Deus, Jesus, Espírito Santo, Ele plantou no teu coração a melhor semente, a semente da vida eterna. E a tua fé e o teu aprendizado, aquilo que te mantém em pé, vai te manter na terra dos milagres. Confia, acredita, permaneça. Toma cuidado com as coisas dessa vida. Toma cuidado com a negociata do mundo. O diabo jaz no maligno. Ele vai te enganar. Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Ó, sua noite ficará. O meu dia chegará. Minha noite já findou, vai. Minha noite já findou. E o meu dia já chegou. E o meu dia já chegou. Todos os dias o que vai acontecer? Maravilhas, Maravilhas Deus fará. Esse é o nosso futuro. Abundância Deus trará. Profetiza na sua vida, na sua família. Maravilhas. Maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Eu vou cantar outra parte, tá? E o milagre que... Vamos de novo? E o milagre? E o milagre que você espera acontecerá. Vamos liberar a nossa fé e profetizar? Já aconteceu. E o milagre que eu tanto espero já aconteceu. Amém? Glória a Deus. Permaneça. Amém? Permaneça. Fica firme. Fica firme.
Deus está contigo. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, uma semana sobrenatural, e que o amor do Senhor inunde a sua vida. Todo tempo, em todo tempo, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada decisão durante o dia, que a presença de Deus possa ser o principal na tua vida. Vai marcar você, vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor.